Vozes que Inspiram está no ar. Uma vez por mês, o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil Recife traz temas relevantes e convidados que muito têm a acrescentar em nossas vidas. 12 de maio é o Dia do Enfermeiro. Então, esse mês nós vamos falar sobre os desafios e as perspectivas desses profissionais de enfermagem. Para falar sobre o assunto, nós hoje temos uma convidada muito especial, Lúcia Elisa Bernardo da Silva, que é formada pela Faculdade Maurício de Nassau, tem pós-graduação em CME, Bloco Cirúrgico, SRPA e Gestão Hospitalar. Lúcia, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada a você pela oportunidade, de ter esses conhecimentos. Lúcia, me conta um pouquinho aí sobre a tua rotina na tua área, né? Você trabalha aí no Hospital do Servidor do Estado por uma cooperativa. E como é essa tua rotina? Eu sei que você trabalha no Centro de Material, de Esterilização. Como é que é a tua rotina lá? Minha rotina, eu recebo plantão, verifico a equipe, se todos estão presentes, faço o dimensionamento de todos, para cada área, e vou visualizando o que temos no dia a dia, No caso, os materiais estão de acordo, com os materiais para a cirurgia, para é isso? Cirurgia, Eu verifico o mapa cirúrgico, que temos o mapa, o CME tem a obrigação de ter o mapa cirúrgico, vejo a quantidade de cirurgia e então vou solicitando a rouparia, a quantidade de roupas que vai ser utilizada, no bloco cirúrgico, verifico os materiais que são os básicos para cada tipo de cirurgias, verifico os maquinários, que são os equipamentos, que utilizamos para realizar a esterilização, a desinfecção dos materiais, que são utilizados após todo esse processo, que chega ao armazenamento, que é no arsenal, para poder ser distribuído para os setores e para o bloco cirúrgico que é utilizado. Lúcia, esse teu trabalho ele é muito minucioso, A gente percebe que, veja, tem um mapa, para ser seguido das cirurgias e vocês têm que fazer a separação desse material com muito cuidado, porque na hora que o profissional, o médico, for realizar aquela cirurgia, é imprescindível que não falte nenhum material. Então, a responsabilidade é grande. É muito grande a nossa responsabilidade, Desde a lavagem até a distribuição desse material. Lúcia, e isso é uma atribuição, de uma enfermeira, não é isso? E você sempre atuou somente na área de esterilização de material ou você já atuou em áreas de frente, de emergência, urgência? Sempre eu atuei no setor CME, bloco cirúrgico, E nunca trabalhei de frente, não. Entendi, mas já trabalhou em bloco cirúrgico. Já trabalhei. Como era a tua rotina no bloco? O bloco cirúrgico também recebia o plantão, Pegava o mapa cirúrgico, verificava todo o tipo da cirurgia que vai ser realizado e as salas eram divididas de acordo com a complexidade das cirurgias. Lúcia, como é ser mulher e dividir essa rotina entre ser enfermeira e dona de casa também? Ser mulher é muito enxugado, porque a gente divide, Ser mulher, eu trabalho em casa para o trabalho, Fica meio complexo, A gente tem que dividir, fica mais ausente em casa e fica mais no trabalho, Porque a gente considera assim, somos duas casas. A casa no trabalho e em casa. Fica tão íntimo, de tanto tempo, tantas horas no trabalho, que acaba sendo uma segunda casa. Não é isso, Lúcia? Você tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos, mas deve ser um desafio, para as mulheres que têm que se dividir aí entre
a segunda casa, que acaba sendo o trabalho, e o lar, né? As atividades domésticas. Lúcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você escolheu a enfermagem, ser enfermeira? O cuidar, esse sonho desde criança, né? E eu fazia curativos nas minhas bonecas. Então era um sonho de criança. De criança, porque eu assistia na TV, né? E via documentários, via filmes, né? Com enfermeiras, com médicos. Então eu sentia aquela vontade que um dia eu acharia que iria seguir. E aconteceu. Né? Ou seja, você se encantou pela profissão, né, de enfermagem desde criança, que você tinha esse sonho, né, essa paixão pela enfermagem. Era o cuidar do outro, né? Tanto é que eu fazia curativos na minha boneca. Que lindo, Lúcia, que lindo. E você se sente realizada como enfermeira? Me sinto realizada como enfermeira, porque antes de ser enfermeira eu fui técnica de enfermagem, entendeu? E eu parti para crescer, né? Para crescer, e ainda penso em crescer mais. Está de parabéns, muito ainda bem. Penso em crescer mais, mas vamos ver, né? Qual é a próxima graduação que você fala assim? Eu penso em crescer mais, mas além de, né, você já ter aí uma formação, ter pós-graduação em vários setores, né, inclusive em gestão hospitalar. O que você pensa mais em fazer além disso? Eu penso em fazer, que eu não tenho ainda, né? Por falta de tempo, né? Um mestrado, doutorado, e penso em fazer outras coisas também. Mas aí eu ainda estou pensando. Né? Certo. Lúcia, durante a pandemia, a enfermagem teve muito destaque, né? A sociedade, ela pôde ver o trabalho dos profissionais de enfermagem, e elas começaram a entender o quanto isso é cansativo, exaustivo, e os próprios profissionais, né, adoecendo naquele momento da pandemia. Isso preocupava todo mundo, inclusive profissionais que precisavam, além das 36 horas, ainda ultrapassar, porque outros colegas ficavam doentes. Você acha que após a pandemia a enfermagem continua tendo o destaque que teve? Não. A enfermagem só foi destacada devido à doença, né? A enfermagem, ela hoje foi esquecida. Ela hoje está esquecida, né? Porque a enfermagem nunca foi reconhecida, né? E quando surgiu a pandemia, então virou destaque. Em televisão, em rádio, mundialmente. Mundialmente. Lúcia, e na pandemia você também estava atuando nessa área? E o que é que você pode dizer que viu durante a pandemia, essa sobrecarga dos profissionais de enfermagem? A sobrecarga dos profissionais devido ao quê? Eles foram adoecendo, né? Eles foram adoecendo também, né? Junto com os pacientes que chegavam. Então foi tendo desfalque, né? Foi reduzido. Isso sobrecarregou os outros colegas de trabalho. Porque tiveram que aumentar a carga horária. Quem trabalhava 12 horas ficaria 24, né? E fomos fazendo o manejo, né? Com a carga horária dos outros para cobrir o outro. E quando eles foi um momento muito difícil, né, Lúcia? Foi um momento muito difícil mesmo. E os profissionais... E o psicológico desses profissionais, como ficou, né? Como ficou, porque assim, teve instituição que disponibilizou o psicólogo, o profissional psicólogo, né? Para ajudar o pavor que os funcionários ficaram. Afinal de contas, eles estavam ali cuidando de tanta gente, mas quem cuidava desses profissionais? Exatamente. Né? Porque são profissionais que estavam à frente, que não tinham a opção de dizer, não quero ficar no plantão, porque a gente sabe que existe aí, você não pode abandonar o plantão. Exatamente. É um compromisso que o profissional de enfermagem faz. Eles eram conscientes disso. Eles não largavam enquanto não concluísse, ou que algum profissional fosse faltar. Né? Ou seja, é uma profissão que colocava em risco a própria vida do profissional. Mas mesmo tendo a própria vida correndo risco,
esses profissionais eles estavam ali se dedicando e dando ao máximo, se doando o máximo para salvar, né, e cuidar de tantas pessoas doentes. Eles não pensavam na instituição, não. Eles pensavam no colega que iria render ou não iriam render, eles, né? E no paciente, aqueles que trabalhavam diretamente com o paciente, né? Eles visavam muito isso. Então, uma humanização, né? De pensar com muito carinho, não só naqueles pacientes que estavam ali precisando do cuidado desses profissionais, mas também dos próprios colegas de trabalho. Muito interessante, Lúcia, bacana esse teu depoimento. Você me falou que antes de ser enfermeira, você já foi técnica em enfermagem. As dificuldades são as mesmas? Você vê alguma diferença? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das dificuldades que esses profissionais de enfermagem enfrentam. São os mesmos, porque duplicam, no caso do técnico, duplica o serviço, né? Se eu naquela área preciso de 3 profissionais, a instituição só lhe dá um funcionário. Então, o funcionário trabalha por 3 pessoas. Então, existe uma sobrecarga, né? Principalmente da parte dos técnicos de enfermagem, porque eles acabam trabalhando muito mais do que deveria. Você vê que eles atendem também muito mais pacientes do que deveriam? Então, realmente, eles cuidam de mais pacientes do que deveriam. Isso tanto os técnicos como os enfermeiros? Tanto os técnicos, tanto o enfermeiro. Porque o enfermeiro, ele fiscaliza, né? 20 pacientes, 40 pacientes, que é para fiscalizar somente 20 pacientes. Então, é muita gente para poucos profissionais. Poucos funcionários. Além dessa sobrecarga, como hoje você vê a questão de material? Porque a gente chega, né, nas unidades de atendimento e a gente vê uma reclamação geral. Está faltando material, a gente não tem como trabalhar. Como dar esse atendimento humanizado, né, sem ter material de trabalho? Você acha que nessa questão melhorou? Teve alguma melhora em relação ao material de trabalho? Que eu falo gás, álcool a 70, né, que são materiais básicos para se fazer os primeiros atendimentos. Foi visualizado essa falta, né, que todos nós sabemos que na pandemia faltou. Foi feito muitos improvisos, né? Então foi visto isso, né? Como vem faltando em outros tempos, mas assim, eu tenho visto que foi melhorado. Foi melhorado. Agora sim, ainda falta, mas foi melhorado. Ainda falta muito a se fazer, mas você já consegue perceber aí uma melhora significativa, né, nessa questão de material. A questão de profissional ainda continua uma sobrecarga. Em relação, Lúcia, à carga horária do enfermeiro e do técnico, existe diferença? Ela tem sido colocada de acordo com a legislação? Como é que isso tem acontecido? Tem instituição que ainda tenta, né, seguir, né, as normas, né? Cada paciente, dependendo da área, no caso CME, UTI, tem um padrão. Mas tem instituição que enxuga, devido ao que? Os valores, que fica muito alto. Né? Valor de pagamento, você está falando do piso. Vamos falar, já que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho, né, desse piso da enfermagem, que teve aí uma importância e um destaque grande. Eu acredito que ainda tenha, né, durante todo o ano, desde a pandemia. E como é que está essa questão do piso, Lúcia? Ele está sendo pago ou não está sendo pago? O piso, tivemos grande ganho, né, em termos de defesa, alcance, né, a esse piso, mas no papel. Entendi. Você diz que houve um grande avanço em defesa ao piso. Você quer dizer que existem muitas pessoas brigando pelo piso e querendo, de fato, que ele seja pago? Querendo que, de fato, está tendo aí greves, né,
reivindicações, inclusive Movimentos, inclusive o presidente do Corém, Gilmar. que é Gilmar Santos, Gilmar Júnior, isso. Ele tem estado à frente, né, defendendo a nossa classe, né, e hoje ele é deputado federal, né, que eu acho que isso aí foi um grande avanço, né, para a nossa classe, para ele defender a enfermagem pernambucana, que é muito importante hoje ter uma pessoa, na política que defenda, né, esses profissionais. Ele é do conselho, né, regional de ele enfermagem é presidente do Corém. Presidente do Corém. Entendi. Então ele tem brigado de fato. Ele tem brigado de fato pela enfermagem pernambucana e a enfermagem de maneira em geral. De maneira em geral, mas ainda está no STF, né? Entendi. Então, ou seja, o piso ainda não chegou verdadeiramente aos profissionais de enfermagem. Não. Vocês não recebem o piso ainda. Entendi. Ou seja, ainda falta muito aí, né, para... Estamos aguardando, né? Estamos aguardando. Para que esse reconhecimento de fato chegue. E você acha... O que é que você acha de ter cada dia mais pessoas na política, né, que brigue, que lute por esse piso, que nem você citou aí o presidente do Corém, Gilmar? É muito importante, né, uma pessoa da nossa classe estar lá lutando por vocês, por nós, né, para realizar novos projetos para nossa classe, né, estudos, ensinos, que reforce mais para ter um entusiasmo melhor, para dar uma força na nossa classe, né? Que é tão desvalorizada, né? Não existe esse reconhecimento. Não existe esse reconhecimento. Como está hoje a carga horária da enfermagem? No estado temos 12 por 60, né? E no particular 12 por 36. Por que essa diferença de carga horária? Isso vai de cada instituição. Vai de cada instituição. Mas independente da instituição, o piso precisa ser pago. Precisa ser pago. Aí ainda estão resolvendo o pagamento. O piso ainda não chegou. Não chegou. Me diga uma coisa, Lúcia. A enfermagem cuida de muita gente, né? E quem cuida da enfermagem? Exatamente. É difícil, né? Porque o doente, estamos ali. E quem cuida de nós? Não é verdade? Porque é um desafio, né, para uma mulher, ela cuidar da casa, do marido, das crianças, né, dar um plantão de 12 horas e a gente, além da sobrecarga, falta de material, né? Exatamente. Tem que lidar, né, não tem com muitas condições, né? Não tem condições. Recursos, né, também. Às vezes o hospital aguarda recursos. Equipamentos novos, né? Isso causa uma frustração na hora do atendimento? Causa. Para não acontecer a frustração, temos que fazer o quê? Verificar, né? Porque às vezes o médico solicita um tal procedimento que não pode ser realizado naquele momento. Tem que aguardar o conserto ou compra mesmo, entendeu? Então temos que ver tudo isso antes para não chegar ao paciente. Ele vir de casa, vir do interior, né? E quando chegar no hospital, não ter aquele equipamento, não ter o profissional mesmo, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aqui no estado, aqui em Pernambuco, a gente percebe, e também em outros estados do Brasil, que os grandes hospitais recebem uma demanda muito grande de pacientes que vêm do interior. Exatamente. Para serem atendidos. Muitos ficam aí na casa de repouso, aguardando um atendimento. E a gente percebe um sofrimento grande, não só dos pacientes, mas também desses acompanhantes, né? Que acabam, eles não têm dinheiro para chegar no hospital e voltar, e estar todos os dias na capital. Como é que você tem observado
Assim, eu já perguntei assim, aos Isso pacientes que ficam em casa de repouso, como é o andamento lá. Eles ficam aguardando recursos para alimentação, para eles dormirem lá. Às vezes está lotado, superlotado, eles têm que ir para outra casa de repouso, aí ficam aguardando. Ou seja, os pacientes que vocês cuidam, no geral, já são pacientes que além da doença em si, né, eles vêm muitas vezes por um tratamento, Para ele o já tratamento. pega um profissional também cansado, Cansado. que mesmo assim tenta fazer um atendimento humanizado com pouco recurso que tem. Porque ele já vem de outras instituições, né? Trabalhou 12 horas noturno, 12 horas na outra instituição, diurno. Já vai 24 horas, né? E eu acho assim, com esse piso, eu acho que vai melhorar muito a nossa vida, né? Porque a gente fica se deslocando de uma instituição para outra devido a isso. E você acha que com o pagamento do piso, o profissional de enfermagem trabalharia Só no emprego, menos? trabalharia Isso menos, com certeza. traria benefícios inúmeros. E não é né? a nossa vida, né? Qualidade de vida, Qualidade de vida. capacitação profissional, que nem você disse, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer mestrado. Então, com o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem, certamente eles teriam aí condições de trabalhar em apenas No emprego e ter outras qualificações. e ter outras qualificações. Então, é muito importante essa questão do piso e ter uma pessoa que brigue, né, junto com a classe, né, junto com o Estado, para que esse piso ele venha a ser pago. Né? E voltando à questão aqui da pandemia, Lúcia, a enfermagem realmente teve um destaque grande, né? E eu vi e ouvi muitos relatos de profissionais que faziam essa jornada exaustiva de trabalho e mesmo assim tinha que voltar para casa. Era um cuidado muito grande, né? Porque colocava a sua vida em risco, colocava a vida dos familiares e realmente foi uma batalha, né? Uma luta para... Muitos, aqueles que tiveram possibilidade de alugar um local, foi feito. Alugavam um apartamento, não ia para casa. Tanto o médico, tanto o enfermeiro se juntavam e locavam um local para poder não ir para levar a doença para casa, porque eles achavam que em casa poderia pegar a doença. Então eles ficavam cuidando do paciente no hospital e ia para o local que eles alugavam. E aí a gente também notou, veja, o que você está relatando é muito importante, porque talvez as pessoas nem tivessem conhecimento disso, né? Que os profissionais de enfermagem, muitas vezes, e médicos também, eles não foram nem para casa ficar com os seus parentes, com os seus familiares, além de estar colocando a vida em risco para cuidar de outras pessoas, né? Eles abdicavam aí da convivência, inclusive, com os seus entes queridos, né, para poder cuidar dessas pessoas. E o psicológico desse profissional? Exatamente. Como é que fica? O psicológico dele estava muito assim, abalado, né? Porque ninguém esperava essa pandemia, né? Esse tipo de doença que ninguém sabia e nem sabe o certo, né? De onde vem essa doença, né? E ainda está no estudo, né? Veio a vacina, né? Tomamos, outros não tomaram, né? Os que tomaram tiveram algo, os que não tomaram não tiveram nada, entendeu? Assim, então a gente está ainda no estudo, né? E estamos aguardando, né, uma finalização disso aí, né? Para poder seguir o certo. Lúcia, houve-se um aumento muito grande de crise de ansiedade durante a pandemia, depressão, né? Principalmente, eu acho que em todas as idades, desde criança até os idosos. Exatamente. Durante a pandemia, você conseguiu, de lá para cá,
observar que os profissionais de enfermagem também passaram a desenvolver Ficaram doentes, ficaram com certeza. depressão, ansiedade. Muitos não voltaram desde a pandemia. Ainda estão em casa doentes. Muitos não voltaram. E fora que eles também precisavam de um acompanhamento psicológico. Você mesmo chegou a dizer que algumas instituições disponibilizavam, né, um psicólogo para conversar, porque a pressão era grande naquele momento. Muito grande. Né, uma pressão enorme. Foi um choque muito grande essa pandemia. Que pegou todo mundo de surpresa e os profissionais se viram obrigados, né, a trabalhar exaustivamente e acaba a cabeça né, desse profissional acabou ficando abalada. Ficamos abalados. Todos nós tivemos o cuidado para não pegar a própria doença, né? E sem saber, a gente estava trabalhando sem saber nem como fazer, né? Então a gente não existia um protocolo. Não. Cada dia, todos os dias viria um protocolo da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Então, todos os dias eles lançavam um protocolo para a gente seguir, fazer assim, fazer assado, de acordo com outras doenças que parecia, né? E o desafio de identificar qual doença era. Porque, pelo que a gente entendeu, chegava pessoas gripadas, mas não sabia se era gripe ou se era Quem ficasse tossindo, a gente não saberia, a gente não sabe, tem que ir para o médico para saber o que é, e muitas vezes não dava tempo de fazer exames, e iria logo para E faltou material para fazer exame? Faltou materiais para fazer exame no laboratório, no próprio hospital, né? E foi muito difícil, essa pandemia foi muito difícil, foi muito punk, como diz o ditado, muito punk mesmo. E você também sofreu com isso? Sofri também, porque não tive hora de largar, tinha hora para chegar, não tinha hora para largar, porque eu em outra instituição, na pandemia, eu era supervisora, né? Então eu aguardava os funcionários que chegava cedo, os que chegavam e aguardavam que vinham do noturno, se viria ou não. Então, cuida das pessoas, né? Os profissionais de enfermagem, esses profissionais têm tempo de cuidar de si? Não tem tempo de cuidar de si. Não tem tempo. De procurar uma ajuda, um apoio psicológico, de se cuidar mesmo como pessoa. O profissional que, quando trabalha na instituição, ele espera da própria instituição. A própria instituição como se diz, ter disponível, né, o profissional, o psicólogo, né? Psiquiatra não tem, né, a gente sabe, mas pelo menos o psicólogo, né? Porque é uma grande ajuda, né, para o profissional. E mostra também uma valorização, um reconhecimento do trabalho. Os funcionários precisam, né? Todos os enfermeiros precisam. Todos, né? Todos. Técnicos, enfermeiros, médicos auxiliares. Também, não precisa também de profissional. Então, estar nessa profissão tem que ter muito amor, né, você? Tem que ter muito amor, dedicação. A gente diz assim, necessidade ou amor? Amor, sem dúvida, né? Amor, sem dúvida, né? Dedicação. Se você quer fazer a enfermagem, né? Então, lidar com o outro, cuidar do outro, então tem que ter paciência, né? É o ser humano, né? Vamos ter novas experiências com ele, de acordo com a patologia que eles têm, né? A família sempre sente a dor do seu parente, né? Muitas vezes a gente vai vamos supor, quando eu tirava folga de outro profissional, né, da enfermeira, eu sentia isso. Quando alguém da família viria me chamar, quando eu chegava no apartamento, olha, o meu irmão está com dor, só que ele já tinha sido administrada a medicação de dor. E a gente perguntava o próprio doente, ele dizia que não estava com dor. Então a família sempre dizia que o doente estava com dor, ele não estava. A preocupação também, né? E o psicológico também até dos próprios familiares, né, Lúcia? Porque
Vocês, profissionais de enfermagem, não vai lidar somente com o paciente. Não, com a família. Muitas vezes vocês têm que ter a empatia, a humanização de lidar também com os familiares desses pacientes, que muitas vezes, por ver o seu ente ali querido, acamado, precisando, olha, mas eu acho que ele está com dor, olha, mas eu acho que ele está com fome. Exatamente. E acaba, às vezes, vocês têm que ter muita paciência, Tem que ter paciência, né? Muito cuidado na hora de falar. Então, é um trabalho muito bonito que vocês é uma área muito realizam. bonita. É uma área muito bonita. Vocês realmente estão de parabéns, porque é uma profissão que exige muito de vocês, não só competência, atenção, né, mas esse carinho, esse amor, né, pela enfermagem. Exatamente. Lúcia, você acha que nas eleições, nas próximas eleições, mais profissionais da área de enfermagem deveriam se candidatar e com isso fortaleceria mais ainda não só a classe, mas a briga pelo piso da enfermagem? Com certeza. Todos nós, né, gostaríamos, claro, né, que os profissionais de enfermagem, né, que se sentissem, né, à vontade, né, para seguir esse ramo, né, da área política, para nos fortalecer, para nos ficar mais forte, né, nessa jornada da enfermagem. Porque é uma jornada árdua, né? É uma jornada árdua porque lida com valores, né? Queira quer não, lida com valores, né? E as instituições, infelizmente, né, e ainda estão, né, Nessa briga. Nessa briga. De paga ou não paga. De paga ou não paga. Esse piso. O que é que você tem a dizer, né, nesse dia tão lindo, 12 de maio, né, Dia do Enfermeiro? Quero parabenizar mais uma vez todos os profissionais de enfermagem do Brasil. Vocês são pessoas muito humanas, pessoas que desenvolvem um trabalho maravilhoso, lindo, humanizado, né, com muita dedicação e competência, e mais do que isso, amor pelo que faz. Você tem algum recado para dar a esses profissionais? O que eu tenho a dizer, né, que o nosso dia, 12 de maio, né, mas que trabalhamos todos os dias, né, de braços abertos, né, dedicando, né, no cuidar, com aquele amor ao próximo, né, aos familiares também, né, e que vamos ser mais, como é que se diz, dar a mão um ao outro, né, para nos alcançar, né, melhorias. Sinta-se abraçada por toda a equipe do Mulheres do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Conversamos com a enfermeira Lúcia Elisa. O Comitê Vozes fica por aqui. Até a próxima.